Olá, hoje é terça-feira, 6 horas da tarde, e é hora da gente iniciar a live Só Black. Live destinada ao público que tem interesse aí sobre o uso, iniciar o uso ou que já utiliza lentes de contato, e a gente aproveita também para conversar um pouquinho sobre todas as questões de alterações oculares que podem causar aí alteração no uso da sua lente de contato. E hoje a gente vai ter como tema caspa nos cílios, dicas para uma boa higiene palpebral. Tenho certeza que ou você tem ou conhece alguém que tenha em algum momento da vida caspa nos cílios. E ninguém melhor hoje para estar conversando com a gente do que a doutora Cristina Cagliari. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Cris, duplo de Cris hoje. Um prazer estar Estamos em aqui na live dupla. da Sou Black. Maravilhosa. Bem, Cris, essa nossa live aqui, como eu falei, ela é destinada a tirar qualquer dúvida que o público possa ter sobre alterações oculares que possam estar interferindo aí no uso de lentes de contato. E você que já trabalha aí na área de córnea, cirurgia refrativa, lente de contato, né, já lida no dia a dia com isso. E além disso tudo, além de ser oftalmologista, também empreendedora e trabalha com produtos para higiene palpebral. Então, ninguém É, melhor do que você para estar nos orientando aí sobre isso. muito Vamos obrigada, Cris. começar, Cris. Aí a primeira dúvida, né, que todo mundo pergunta. Afinal, o que são essas caspas no cílio? É caspa mesmo, como a caspa do cabelo? Ou é uma caspa diferente? O que é isso, afinal? Pode ser muito parecido com a caspa de cabelo, mas o que que são essas caspinhas que a gente normalmente até consegue enxergar em frente ao espelho, né? São sinais de irritação, de inflamação na margem palpebral. Isso pode ter várias causas, várias consequências, né? A depender da situação da pessoa, se tem alguma doença de base. E As essa caspinhas de caspa, cabelo, por ela exemplo, elas pode são ser um sinal de uma doença? Tipo assim, se eu estou vendo, quer dizer que eu sou doente? Quer dizer que eu estou com uma doença em atividade? assim, é importante sempre verificar através de um exame minucioso, e esse exame é feito pelo médico oftalmologista, porque o médico oftalmologista tem equipamentos que vão verificar em maior aumento aquela região afetada, tá? Mas normalmente, como você estava comentando antes, né? A caspa do cabelo, ela tem uma origem mais seborreica, alteração de pele, né? Nos olhos, nos cílios, também a gente pode ter essa descamação da pele, né? Como se fosse uma descamação. Mas também pode ter uma infestação, por exemplo, de ácaros. Pode ser uma desarmonia da região de bactérias da microbiota natural do olho, que também é muito negativo para a saúde ocular, né? E também pode ser uma manifestação de outra doença que acomete a pele de muita gente no Brasil, que é a rosácea. Então, são pontos que, sim, merecem atenção. Não quer dizer que nós estamos doentes, mas pode sim vir num curso junto com algum tipo de alteração sistêmica. Acaba podendo ser um sinal, né? A gente tem que levantar o alerta, né? Inclusive, para quem não sabe, rosácea é uma alteração mais de pele que pode também causar aí alterações oculares, não só a caspinha, né? Pode causar outras alterações, inclusive corneanas, gente. Então, todo Exato. mundo que tem rosácea tem que passar pelo médico oftalmologista por conta disso. E quais são as Perfeito. causas mais comuns para começar a pessoa a ter a questão dessas caspinhas nos cílios? Então, as causas a gente define normalmente pela região acometida. Então, nós temos normalmente a blefarite, que são blefarites, são essas alterações da margem palpebral inflamatórias, tá? E são de caráter crônico. Então, o paciente ele tem que ficar tratando, e eu não gosto muito da palavra tratamento, mas eu gosto da palavra de rituais de cuidados diários para não ter nenhuma crise, né? E crise é o quê? Caspa, olho vermelho, lacrimejamento, coceira, né? Então, frente a esses sinais e sintomas, nós vamos verificar através do exame minucioso no oftalmologista o que está acontecendo, qual é a área cometida, quais são os possíveis diagnósticos a serem feitos. A blefarite ou acometimento da pálpebra anterior, ele está mais relacionado a um desequilíbrio de microbiota. O que é microbiota? São bactérias e micro-organismos que estão ali naquela região vivendo passivamente, está tudo bem ali. Só que por encontro de alguma desarmonia, algumas bactérias, alguns micro-organismos crescem mais do que outros, e esse crescimento anômalo vai gerar
produção de toxina e de irritações exacerbadas que ali essa região não merece ser acometida, né, dessa forma. Quando nós falamos de blefarite ou acometimento da margem palpebral posterior, tem mais a ver com uma produção anômala de gordura. Então, são triglicérides, né, de má qualidade, sendo ali produzidos pela glândula lacrimal, e essa produção vai levar a uma lágrima muito ruim. Então, além de ter o acometimento irritativo da pálpebra, gerando sinais, né? O olho vai ficar vermelho, irritado, aquele olho lacrimoso, gorduroso, ele vai também ter uma lágrima muito ruim. E aí é que vem o grande problema, porque uma lágrima muito ruim vai causar, daí sim, muitos sintomas, uma qualidade visual e uma qualidade de vida muito ruim, pacientes muito queixosos, né? Também nós temos um acometimento misto. Então, nem todo mundo que vai ter só anterior não vai ter posterior, e isso tudo leva a uma manifestação muito florida, muito grandiosa, de irritação e de inflamação nessa região palpebral, né? Então, Uma coisa que a gente vê são várias. bastante, né, assim, a questão do tersol, né, é muito comum nesses pacientes, né, tem muito paciente que diz assim: "Doutor, eu tratei já tersol não sei quantas vezes". A gente Exato, observa exato. bastante isso, né. É, Ou então eu brinco assim, aquela coceira que não é no olho, é na borda da pálpebra, é outra queixa muito comum dos pacientes que têm, às vezes não visivelmente a olho nu, mas está acumulando essa gordura aí, está acumulando, está com uma alteração da microbiota local aí. Então isso é muito frequente exato. no consultório. O terçol é um sinal bem importante de um acometimento crônico, né? Então, se o que é o terçol? É aquela obstrução de uma glândula inteira. Então, a gente teve uma inflamação tão grandiosa ali, e isso não é de hoje. É uma inflamação que vem cronificando, uma falta de acompanhamento e tratamento. Então, aí é que mora o perigo, né? Então, ali, nesses casos de terçóis recorrentes, é que a gente também tem que tomar muito cuidado. Uhum. Então, aqui tu estás falando sempre que é algo crônico, né? Então, é algo que já pode vir desde a infância, assim, a gente encontra em crianças essas alterações, então? Sim, não que a pessoa nasça com isso e vá desenvolvendo e piorando ao longo da vida, isso pode acontecer de uma forma a ter só na infância, pode, tem muitas crianças que são acometidas, tá? Normalmente com blefarites mais anteriores, mas o que a gente vê é normalmente mais nessa infância, puberdade, e depois na sequência, quando nós já estamos mais adultos, indo para após 50, 60 anos, onde a gente vê mais acometimento também. E também tem o público, né, que tem muita blefarite, inflamação da margem palpebral, que é o pessoal que usa muito maquiagem, que não cuida da higiene palpebral, e que deixa ali essa região sendo obstruída, mal lavada, e que isso também vai gerar irritação, caspas e tudo isso que a gente vem comentando até agora. E de que maneira a higiene palpebral vai estar ajudando esse pessoal que está tendo irritação na margem palpebral, está tendo aquela margem palpebral mais avermelhada, está tendo coceira na pálpebra, está notando que está ficando aí com essas caspinhas, ou mesmo que está começando a ter terçol em excesso aí, de que a higiene palpebral vai estar ajudando, auxiliando nessas pessoas? Desculpa. Eu brinco com os pacientes, Cris, que a higiene palpebral, ela é algo que não é tratamento. Nós precisamos ter ela no dia a dia, como nós escovamos os dentes, tá? Escovar os dentes, é claro, hoje em dia é algo que é muito óbvio para a gente, o benefício disso a longo prazo. Passar protetor solar é o mesmo exemplo. A gente passa protetor solar porque a gente sabe do benefício a longo prazo. Limpar os olhos, e a gente está chamando isso de eye care, é o skincare do olho, né? Essa limpeza, esses cuidados diários no olho, eles são a longo prazo também. Então, não é algo que a gente vê de um dia para o outro. A gente pode até se sentir melhor, com mais saúde, mais frescor, mas a gente vai ver os resultados a longo prazo. E isso é essencial. A higiene palpebral, ela deveria ser ensinada na escola, assim como a gente aprende a escovar os dentes, tá? Porque ela vai eliminar micro-organismos ali que não devem estar aí, sujidades do dia a dia, poeiras, ácaros, vai tirar essa maquiagem que ficou ao longo do dia, desobstruir poros,
desobstruir o orifício glandular, que muitas vezes está obstruído. Então, ela deve ser diária, pode ser na hora do Quantas banho vezes? ou em algum momento especial. Quantas Uma vezes por vez ao dia, uma vez, 1 a 2. Eu sugiro sempre de ser no máximo 2 vezes ao dia, porque também o que é excesso não funciona tão bem. E às vezes o nosso cérebro pode não entender essa higiene excessiva, e também manifestar alguns sinais, de contraponto a isso. Então, 1 a 2 vezes, não fugindo da sua rotina, é algo que tem que entrar na rotina para, de novo, virar um hábito, um ritual, né, que possa ser, consolidado a longo prazo. compressa de água morna, tu sempre recomendas fazer ou não? Eu gosto. Existem alguns artigos científicos bem interessantes falando sobre isso, sobre o benefício da compressa morna, bem feita, né. Então existem diretrizes até para compressa morna, né. A compressa morna, idealmente, o que falam os guidelines, é ser utilizado por 10 minutos diários, né. A gente sabe que na rotina, no dia a dia, na correria, é muito difícil disso acontecer, a gente ficar 10 minutos ali, mas é interessante que seja feito pelo menos algumas vezes por semana. Se não é possível fazê-lo, então que se faça a higiene logo após do banho, porque o banho, aquele ambiente úmido e com vapor, também pode ajudar a fazer essa compressa. O que que é a compressa? O que que é esse vapor aí, úmido e quente da região dos olhos? Ele vai ajudar a derreter essa gordura impactada que está obstruindo as glândulas. São glândulas que produzem essa gordura que deve ser boa para a lágrima e que não é, muitas vezes, né. Então a gente vai ter esse calor local para conseguir fazer, uma fluidez maior desse meibo, né, dessa gordura, e essa gordura ser mais fluida, e deixar de ficar impactada. Além disso, ela ajuda a limpar. Tudo que é mais morno, é mais fácil de fazer a limpeza. A questão dos produtos, né, a gente vê hoje em dia, se a gente for na farmácia, existe N produtos para higiene de face, né, não obrigatoriamente para a região periocular, tá. E muitos pacientes utilizam até por conta de utilizar já por conta do restante do rosto mesmo, como produtos dermatológicos em si. Esses produtos já são válidos para fazer essa higiene, esses sabonetes, né, tem paciente até que usa sabonete de enxofre, né, que auxilia muito na questão da acne, né. O que que tu orientas a gente sobre isso? Não, a gente precisa entender que o olho é um órgão exposto ali, no na nossa face, né, ele não faz parte, nem em questão de microbiota, nem em questão de pH, do resto do nosso componente dos componentes faciais. Então, um sabonete que é específico para a pele, uma pele oleosa, uma pele seca, não vai, performar bem no olho, tanto em nível de higiene, como em nível de suavidade, porque essa região é muito delicada, ela merece um produto que seja compatível com essa delicadeza, né. A mesma coisa o shampoo de neném. Muitos oftalmologistas é muito comum, né, nós vemos de uma cultura de usar o shampoo de neném para limpar os olhos, então já está ali na literatura científica também validado de que a utilização desses produtos, neutros, eles, parecem muito amigáveis, mas eles diminuem a quantidade de uma célula muito importante na umectabilidade do olho, que são as células caliciformes. Quando eu falo umectabilidade, é hidratação, tá. Então, se eu diminuo a célula que ajuda na hidratação, quer dizer que eu estou causando problemas nesse olho, eu estou deixando ele mais seco, mais irritado. Então, os produtos a serem utilizados na região do olho precisam ser oftalmologicamente desenvolvidos e testados e aprovados, tá. Então, quando você vai lá desenvolver um produto e colocá-lo no mercado, a Anvisa necessita desse, teste oftalmológico para dizer: "Ok, vamos lá, podemos usar no olho", né. Então isso é uma segurança que a gente tem. É, o que acontece, gente, de uma maneira geral, é que se a gente está falando em coisas de 10, 15 anos atrás, esses produtos não existiam, né. Exatamente, E aí acabava que o mais seguro naquele momento era o shampoozinho de bebê. exato. Até pouco tempo atrás, Cris, menos tempo. Quando comparado aos produtos dermatológicos, então o shampoozinho de Isso, bebê naquele momento ganhava. exato. Atualmente, graças às tecnologias desenvolvidas, a gente já tem produtos específicos e testados oftalmologicamente.
né? Então, daí Perfeito. tá caminhando para um outro perfil de higiene palpebral, né? E sempre muito bem-vindo, como você falou, é aí a questão da compressa morna, né? Conta para mim, então, o que seria um passo a passo para o paciente. Vamos começar hoje. Você vai explicar o que eu vou ter que fazer em meus olhos que estão irritados, que estão acumulando caspinhas, o que eu tenho que fazer? E beleza, vou dar o passo a passo. A primeira coisa é ligar para o seu médico oftalmologista, agendar uma consulta, ir na consulta, de preferência sem maquiagem, né? Para fazer uma análise e uma avaliação completa dessa região palpebral e entender da onde vem esse olho vermelho, da onde vem essa irritação, né? E o oftalmologista vai poder guiar pelo qual o melhor caminho, porque são múltiplas as terapêuticas, vai depender realmente do que você está tendo ali, o que está causando essa irritação. Agora, vou dar uma receita de bolo que eu acho que todo mundo gosta de ouvir, né? Uma receita prática do que fazer e que não vai fazer mal. Então, todo mundo pode começar a pôr em prática ainda hoje, que com certeza vai ajudar a ter mais frescor, mais saúde, ocular e muitos benefícios a médio e a longo prazo. Então, sugiro de fazer compressas mornas diariamente ou um dia sim, um dia não. Essas compressas mornas, elas podem ser feitas com aquelas compressas de sementes. Na verdade, essas compressas são as mais interessantes de serem feitas, mas existem no mercado também outros produtos que são específicos para o olho. Compressa molhadinha, com água morna, o vapor ele não fica muito ali na região, dura muito pouco tempo, não dura os 10 minutos. Então, você teria que ficar lá esquentando a compressa e colocando. Então, idealmente, são essas compressinhas que esquentam no micro-ondas, tá? Coloca no seu olho, relaxa, tem aqueles 10 minutinhos de descanso, e depois a gente pode ir para o próximo passo, que seria a higiene palpebral em si. Como que a gente faz a higiene palpebral? Um produto específico para a região dos olhos e movimento de fricção delicada. Então, eu gosto de aplicar essa espuma, esse gel. Hoje em dia no mercado nós temos várias opções nos olhos, fazendo movimentos suaves, mas movimentos constantes, que ocupem toda a região dos cílios e pálpebra, de um lado para o outro, de cima para baixo, movimento circular, e eu perco aí pelo menos uns 30, 40 segundos fazendo essa movimentação para então enxaguar com muita água corrente, tá? De preferência morna, ou então água da torneira mesmo, depender da hora que o paciente está fazendo essa limpeza. Enxágua abundantemente, sempre com o olho fechado, e depois basta secar com uma toalha limpa e tá ótimo. Implementar a compressa e a higiene palpebral, só esses dois passos baratinhos e fáceis já vão trazer muita saúde ocular aí para todo mundo. Olha, passo a passo perfeito. Tenho certeza que todo mundo já anotou aí na agenda, seja para fazer em si mesmo, ou então para estar passando para a pessoa, às vezes o idoso, né, o avô, a mãe, que já tem muitas queixas aí, né? Lembrando sempre que a questão, como você falou, Cris, né? É a questão de ter esse acúmulo de caspas nos cílios tem a ver com uma doença de base. E muitas das vezes tem que fazer o tratamento dessa doença de base para poder melhorar. E sim, é algo crônico, vai passar por períodos melhores, períodos piores, e assim vai no resto da vida. O fato de ter Exato, feito hoje a compressa direitinho não quer dizer que daqui a 6 meses, daqui a um ano, você não vai ter poder estar tendo novamente, né? Daí, como a doutora Cris falou, a gente conseguir incorporar essa higiene palpebral aí no nosso dia a dia seria o ideal, o melhor mundo, né? Para o nós, melhor mundo. oftalmologistas, que lidamos aí com essas alterações oculares, em especial a blefarite, que é o que a gente mais observa no dia a dia nos nossos pacientes. Obrigada, Exato. Cris. Super Obrigada, esclarecedor Cris. aí as suas orientações. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, né? Queria pedir Muito para todo obrigada. mundo aí estar seguindo a Soblec, tá enviando essa live para todo mundo que você conheça, que você acha que você possa estar ajudando aí. Vai estar tanto no nosso Instagram, quanto no YouTube, quanto no nosso site. Foi um prazer ter você aqui com a gente, Cris. Espero estar novas vezes aí, novas lives com você. Que Com seja um certeza, prazer. muito obrigada. Obrigada, Cris. E foi um prazer estar aqui. Saúde ocular sempre. Visite o seu oftalmologista regularmente.
Até mais, gente. Até a próxima terça. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.